Olá, eu sou Flávia Dalla Bernardina e esse é o Arte Mais, a sua coluna de arte e cultura no Folha Vitória. E hoje eu recebo Cláudia Palma, diretora artística, coreógrafa, intérprete, bailarina da Ensaio Companhia de Dança desde 2010 e também eutonista. Eu estou super feliz que eu consegui essa entrevista com você, Cláudia. A Cláudia está de passagem aqui pelo espetáculo Miedica, que ela vai estar apresentando no Sesc Glória. E a gente vai falar um pouquinho desse trabalho e também da carreira e trajetória. Peguei ela no teatro para a gente falar um pouquinho. Cláudia, obrigada. Nossa, obrigada eu, Flavinha. Prazer enorme. A gente já se conhece há tanto tempo, né? Há muito tempo, Acho que já é um amor antigo aqui, né? Porque eu já te peguei como bailarina. É verdade, é verdade. Eu vou contextualizar, né? Cláudia veio em 2010 para a Companhia da Mites e eu tive a oportunidade de dançar um balé, que é o Corpo Deserto. Isso. E foi uma experiência maravilhosa, assim, conviver com você, seu processo criativo. Mas eu queria falar do presente, assim, vamos começar pelo Miedica? Vamos. A gente tem muita coisa para falar do seu processo, sua trajetória, mas eu queria falar do Miedica. Me fala um pouquinho desse trabalho, assim, ele está de passagem por Vitória, mas já transitou em outras cidades também? Olha, o Miedica, ele nasce no ano passado, né? Num desejo muito grande, assim, de trazer a Ana Mondini, que é uma coreógrafa. Ela reside hoje na Europa já há 25 anos, mas ela esteve junto com a gente, comigo e com o Armando, em várias situações, né? Ela como coreógrafa, ela como diretora. E eu tive sempre uma admiração muito grande por ela, né? Inclusive, eu acho que hoje em dia a gente tem pouquíssimas referências, né, para pessoas para você poder se inspirar e olhar. E essa juventude acho que não tem muito isso, né? Mas eu tive essa sorte, né? Eu tenho a Mondini como uma inspiração para mim. E aí eu tinha o desejo, era um sonho de um dia dividir o palco com ela, dançar com a Mondini. Mondini hoje tem 71 anos e eu tenho 62, né? E o Armando 61. Eu falei, gente, eu vou realizar. Então eu mandei um projeto, um edital, uma lei fomento que tem em São Paulo, né? Eu ganhei esse projeto e eu pude realizar esse sonho. Então eu montei o Miedica, né? Estreiei em São Paulo. Aí depois eu lancei eu entrei no edital da Funarte, de dança, né? Klaus Viana. E esse projeto era de novo o reencontro desses 3 artistas, mas trazer esse artista para suas raízes, para suas origens. Nós somos em 3, né? Então a Ana Mondini, ela é do Sul, o Armando Auric é capixaba, é de vocês, né? E eu praticamente sou dos 2, porque eu tenho laços lindos no Sul e tenho aqui também, tanto profissional como pessoal, né? De amizade. Então, eu trouxe a Ana de novo, a gente se uniu de novo para fazer. Estamos chegando agora do Sul, que foi um sucesso, foi assim, bárbaro. Passamos por Caxias do Sul e depois Porto Alegre, que é a cidade dela, né? Foi incrível, né? Você imagina, a Ana já não dançava no Sul há 40 anos, 50 anos. Eu acho muito legal. O Armando já é seu parceiro há um tempo, já né? Já é meu parceiro há um tempo. Você foi bailarina do Balé da cidade de São Paulo. Nós temos uma carreira juntos. O Armando também com você, Companhia 1 e 2. Cisne Negro. Também República da Dança, onde a Ana dirigiu. Então, eu e o Armando, a gente tem uma carreira aí de 40 anos juntos, praticamente, né? E a gente sempre dançava junto, porque os coreógrafos também escolhiam para que a gente dançasse juntos, né? Então, sempre existiu essa afinidade entre a gente, né? E aí a Ana no meio dessa história toda. Então, eu acho um projeto muito bonito, porque retomar, né? O Armando já não dança aqui há tanto tempo, ele já saiu de Vitória. Tudo bem, ele voltou, mas voltou numa outra condição, né? Então, ele voltando hoje com o artista que ele se tornou, né? Eu acho que é um presente para a Vitória. Então eu me sinto assim muito feliz de poder proporcionar isso. Então eu estou realizando uns 2 sonhos, né? Que era unir esses 3 e poder trazer, circular, né? Circular. Tem 2 pontos. A gente estava conversando um pouquinho antes de entrar
nesse trabalho que me tocam, né? Primeiro é a referência que você usa, o Miedka, né? O que significa esse termo e de onde que ele vem. E o fato de você estar utilizando, se valendo na sua pesquisa corporal de bailarinos, intérpretes que já têm uma estrada, que já tem esse corpo talhado, né? Para a gente falar de idade mesmo. E você sempre teve um olhar para isso, né, Cláudia? Assim, que corpo é esse? E que corpo é esse que envelheceu dançando? Queria que você falasse um pouquinho disso. É até uma coisa que a gente vai debater durante o espetáculo, né? Depois, né? A gente vai conversar um pouco sobre isso. Primeiro, assim, falar um pouco sobre o que é esse corpo na maturidade, né? Que corpo é esse? Qual é o corpo que dança nessa maturidade, né? Eu acho que a beleza está aí. É você mostrar um corpo numa outra potência e não aquela potência atlética, né? Que todo bailarino tem, mas uma potência de vida, de experiência e de memória, né? Porque tudo que eu vivi, tudo que nós vivemos, está tatuado no nosso corpo. Ninguém tira. O que a gente viveu, viveu, né? Então, o que é bacana de você chegar numa maturidade dessa é que você já não precisa de muitas coisas assim, sabe? Você tem um suporte que é um suporte dessa experiência e que isso te dá estofo para você entrar em cena e saber o que você tem para fazer, né? Você não precisa de muito, né? Então, acho que a beleza tá aí, né? Aí quando você fala de... Eu acho que Miedka, ele fala disso, porque são esses 3 corpos envelhecidos dessa memória. E o que eu gosto de Miedka também é que não é um espetáculo que ele vai fazer uma narrativa das nossas coreografias. Não, é uma narrativa de vida, de experiência mesmo, sabe? E tanto é que o espetáculo ele é carregado de sensações. O tempo inteiro ele é cheio de sensações. A gente não vai narrando nada, né? E eu acho até interessante porque quando a gente está ensaiando, quando a gente está aquecendo, a gente está sempre lembrando de alguma coisa entre nós 3. Então é uma risada, é um choro, é alguma coisa que te emociona. Então tudo isso vai carregando o espetáculo, né? Você fala de Miedka, como você até tem um subtítulo nesse espetáculo, que é a metáfora do encontro, né? Isso. E que bebe muito de uma referência que a gente estava falando um pouco antes, que é o livro Escute as Feras, da Natasha Martin. A gente coloca as referências depois para quem está ouvindo e vendo a gente pelo videocast ou pelo Spotify também. E é a metáfora desse encontro que é o que um deposita no outro ao longo de um tempo, né? E eu acho que você está dizendo isso aí, né? Miedka, né? Se a gente for colocar bem o que é Miedka mesmo, né? A Natasha Martin, ela é uma antropóloga, né? E ela trabalha na Sibéria, ela é francesa, mas ela trabalha na Sibéria. Ela tem uma pesquisa grande na Sibéria, né? E ela teve, o livro ele fala sobre um acontecimento, e o acontecimento é ela encontrar um urso, o urso tira a metade do rosto dela, né? E o livro fala sobre essa transformação, sobre essa metamorfose que você faz na sua vida. Então, eu fui utilizando esse nome, por exemplo, metamorfose, ele existe no nosso trabalho. A gente vai mudando, são 45 minutos de apresentação, e você vai percebendo que que o corpo vai mudando conforme a gente vai transitando, conforme a gente vai dançando, né? Porque existe a metamorfose mesmo, corporal, né? E essa metáfora que ela acaba usando, né, no livro que eu uso também, que é esse encontro que modifica a vida dela, eu uso para o nosso trabalho. Quer dizer, o quanto do nosso encontro, eu Armando, eu Ana, e entre nós 3, durante esses 40 anos, né, que mistura que deu, o que sobrou de mim, o que eu tenho da Ana, o que eu tenho do Armando da... Enfim, né?
como é que a gente se mistura, É. se torna outro. Você passa a ser o outro. Ela fala isso. Sim. Tanto é que ela passa a ser metade, miédica né? Metade humano, metade bicho. Ela não é mais só humana. Ela não é mais só humana porque nos povos Evens eles dizem, né, que você se torna miédica quando você é metade homem e metade mulher. E ela foi mordida por um urso, né? Então, essa metáfora que a gente usa para a dramaturgia do trabalho, se for pensar, né? a gente vive isso na vida, nas nossas relações. Exato. Quem disse que a gente não tira e pega o tempo inteiro, né? E a gente está toda hora se tornando essa outra coisa. Exatamente. E é bonito isso, né? Eu acho bonito. Porque acho que essa é a vivência, a experiência de vida, né? Do que você vai trocando. Totalmente. E eu acho que é isso que também os corpos mais velhos, para falar de uma crueza mesmo, assim, tem impressos na própria pele e na dramaturgia desse corpo também em cena, né? Porque já não tem mais, e eu posso dizer isso porque eu fui criada nesse mundo, essa necessidade de mostrar uma habilidade que faz parte do processo. Você ganhar habilidade técnica, conseguir levar a perna lá não sei aonde, conseguir girar não sei quantas piruetas. Você tem que provar para você que você consegue chegar lá para dar uma volta e conseguir abandonar isso também. Porque a técnica, eu sempre falo isso, né? A técnica, ela é só uma ferramenta. Então, ela já está lá, né? Se eu entro em cena, eu já sei como eu entro. Porque eu já tenho essa técnica, né? Eu já aprendi isso, meu corpo já entendeu como é, né? Como é estar em cena, como é que você... Então, a técnica, ela tá, não é uma coisa que você usa quase que sem saber, sim, né? Porque ela já está impressa. Sim. Ela já está no seu corpo, na sua alma, em tudo, né? Então, é isso que eu costumo falar, a gente não precisa de muito mesmo, mas precisa de uma coisa essencial, precisa estar. Precisa de uma presença única, assim, que é fundamental para o trabalho. E eu acho que se tem uma coisa que a gente tem é essa presença. Porque a gente vive, de fato, cada dia, cada momento. Ontem nós fizemos uma pequena apresentação numa escola em São Paulo e a gente achou que a gente fosse fazer quase que um ensaiozinho aberto, né? Que nada. Quando você entra no Miédica, é de uma profundidade que não tem como ser raso, nada, sabe? Porque tudo que a gente carrega são esses 40 anos. Então, o corpo, quando entra, ele entra. E não dá para dizer menos do que isso, né? Então, eu acho que a beleza da idade... Por isso que eu estou discutindo o etarismo também, né? Porque eu quero mostrar para essa juventude, que só pensa na juventude, que envelhecer também é bom. Porque também tem esse outro lado, né? Que você não precisa se manter jovem o tempo todo. Eu te pergunto, você quer ter 20 anos, 30 anos? A gente não quer mais. Porque não tem como voltar. Eu fico pensando assim, porque o Brasil é esse país também que valoriza muito a juventude, a jovialidade, a beleza estética. A gente tem essa característica, né? Mas eu acho que é importante esse diálogo, é importante essa reflexão, porque eu vejo poucos bailarinos. Dançando, né, na maturidade. Poucos dançando, né, na maturidade. E eu acho que são os corpos mais interessantes. Eu sempre achei e achava desde quando eu dançava nos meus 20 e poucos anos, né? Então, quando a gente perde essa referência de ver essas figuras em cena, é como se eles não existissem. E isso é ruim, eu acho. Eu acho, eu fico pensando assim, quando a gente conversa muito sobre isso, sobre o etarismo, sobre o corpo velho na dança, né? Na verdade, o que a gente quer é ser referência mesmo. Mostrar para essa juventude que, olha, dá. Porque existe o preconceito, dá para você né? dançar por muito tempo, você não precisa parar. Eu acho que é um pouco isso, assim. Exatamente. E pela dança contemporânea, né? Porque ela tem essa adaptabilidade, né? Você pode dançar o que o teu corpo está dançando hoje, né? Então, isso facilita, né? Você não quer levar o seu corpo para lugares aos quais ele não pode ir mais.
porque ele pode se machucar e você Exato. talvez esteja mais preocupada em não machucá-lo. Claro. Eu acho que é outra relação também. E aí eu queria puxar esse gancho para falar um pouco. Tem 2 pontos, assim, como é que é a sua relação com a dança mesmo, como é que ela vem se transformando no tempo. Eu acho que você sempre teve uma visão muito generosa, Cláudia, na construção dos seus trabalhos com os intérpretes. Eu sou testemunha disso, eu pude viver isso, assim. Mas eu quero saber da sua relação mesmo, assim, na sua carreira. E como você constrói os trabalhos, de fato, assim. Vamos uma coisa de cada vez, né? Como é que a dança entra na sua vida e como é que você vai construindo esse percurso autoral? Olha, a dança entra na minha vida muito tarde, né? A dança de fato, né? Eu sempre gostei muito de dançar, mas eu nunca podia imaginar que eu fosse ser bailarina na vida, porque eu era um homem perfeito, assim. Eu vivi com eu tenho 3 irmãos, né? Então eu queria ser igual aos meus irmãos. Então eu não queria usar vestido, eu queria estar descalça, só de calcinha. Eu fui criada no interior de São Paulo, né, até os 6 anos. Então eu era uma moleca. Meu pai me chamava de macaquinha. Vem cá, minha mãe, porque por causa disso, porque estava sempre subindo em árvore, subindo em muro. Então eu já tinha... Só uma pausa, o jeito que você se movimenta diz muito disso. Você em cena, né? Uma esquisitice e uma... Sim. Né? Sim. Como se estivesse saltando de um lugar para o outro. Me vê essa cena. É verdade. E é bem isso, assim. Então, aí quando eu tenho até um caso engraçadíssimo que eu conto, porque nós íamos para a festa, né? E meu irmão mais velho me levava para as festas e eu era muito amiga dos amigos dele, né? E quando nós saíamos da festa, íamos para casa e a gente tinha um costume de sentar na cama do meu pai e da minha mãe e contar a festa, né, para eles. E aí o meu irmão chegou reclamando, falando: olha, eu não quero mais levar essa menina em festa nenhuma. Aí meu pai falou: mas por quê, filho? Ah, porque ela dança a noite inteira, ela é muito assanhada. Ela dança a noite inteira. E hoje em dia a gente dá muita risada disso, porque eu falo: nossa, Luiz Fernando, que é meu irmão, né? Olha, eu não só dancei aquela noite toda, como eu dancei o restante da minha vida, né? Eu danço até hoje, né? Então é engraçado até como às vezes a gente é taxada, né? Por esse prazer que a gente tem, que não é só pela dança, mas é o prazer pelo mover-se, né? Porque o mover-se é que dá a dança, né? Aí a gente dá o ritmo, dá, enfim, um monte de coisa e vira a dança, né? Mas é esse desejo de movimentar, né? E de alguma forma se conhecer através disso. Total. Não que seja uma terapia, né? Porque existem terapias que trabalham o corpo. Acho que a dança entra nesse lugar de tentar decifrar nada de si, mas eu acho que a gente chega em pontos de se conhecer que são interessantes. Não, total. Bom, aí eu tinha várias amigas que faziam dança clássica e que faziam prova de exame, e eu achava aquilo um horror, porque eu tinha um prazer de dançar. Eu falava: veja, gente, fazer prova de dança, que coisa horrorosa, né? Mal sabia eu que um dia eu ia fazer audição para entrar em companhias, né? Enfim, um belo dia eu fui fazer uma aula, uma grande amiga minha me convidou e falou assim: Cláudia, você gosta tanto de dançar, vai fazer uma aula de dança, né? Eu tô fazendo, vai lá comigo. Eu fui, e essa aula eu nunca mais parei na vida, eu nunca parei de dançar. Desde que eu pisei naquele dia, naquela aula, com aquele professor, eu segui a minha carreira e eu nunca mais parei. Mas tem uma coisa, Flavinha, que eu acho engraçado, assim, eu estava discutindo isso ontem. A dança me chama muito, sabe? Ela vai me abrindo caminhos. Eu nunca pensei em dançar em balé da cidade de São Paulo. De repente, quando eu vi, eu estava lá, Cisne Negro, sabe? Então, é engraçado que parece que você tem que estar no lugar que tem que estar mesmo. As portas vão abrindo, né? Agora, ralei muito, né? Porque como eu comecei tarde, as meninas eram muito boas. Então, eu tive que estudar muito,
Muito, muito, muito. E, bom, até o dia que eu acabei também tendo uma companhia por acaso, porque eu estava dando aula para um grupo de dança em São Paulo, um grupo que estavam fazendo aula comigo, né, de curso mesmo, assim, de oficina. E eles falaram: Cláudia, a gente está tão sem lugar para dançar, você não quer pegar a gente, né, para fazer alguma coisa? Tal. Eu fiquei com aquilo na cabeça. Vocês querem tanto, eu também estou num lugar que eu não sei o que eu faço, né? Beleza, aí comecei a mandar os meus projetos, ganhei, e aí eu começo a montar ensaio de arte. Há 15 anos atrás, né? A gente está fazendo 15 anos agora. E claro que ensaio nesses 15 anos já se modificou muito, né? E modificou mais ainda por conta da pandemia, porque eu nem estava dançando tanto, eu estava mais na direção, coreografando, né? Mas por conta da pandemia eu tive que me recolher e eu falei: bom, quem é que sobrou? Sou eu, né? Então eu vou voltar a dançar de novo. E eu tô agora numa felicidade toda, porque agora ninguém me segura mais. Agora eu vou dançar até morrer. Ô, Cláudia, como é que os trabalhos... Você fala assim, né? A dança te chama, né? Os trabalhos te chamam também? Chama. Como é que é, assim, esse processo criativo? Porque, assim, tem bailarinos que estão ok em serem só intérpretes. E tudo bem, tem uma autoria nessa interpretação. Mas você, desde que você é de companhia, você é chamada para ocupar um lugar a mais da interpretação, né? Você sempre foi chamada para também coreografar. Então, eu acho que eu acabo também coreografando por conta disso, né? O que eu sentia dos coreógrafos? Que eu acho que isso que eu fui sem querer percebendo, né? Os coreógrafos davam uns toquezinhos, assim, por exemplo, ele coreografava para mim, mas ele dava uma liberdade. E aí, opa, eu pegava essa liberdade. Aí eu tenho até costume, eu gosto até de contar, tem o Vasco Alencamp, que é um coreógrafo português, que veio para São Paulo para coreografar para o Cisne Negro e depois para o Balé da Cidade. E o Vasco um dia falou para mim assim: ai, Cláudia, você não faz nada do que eu quero, mas eu adoro. Então, sabe quando você vai pegando algumas coisas? Eu fiquei chateada no início, assim, eu falei assim: puxa, eu não faço nada do que ele quer, mas ele gosta, né? Então, eu comecei a perceber que eu tinha um jeito de fazer que também era interessante para o coreógrafo. E isso eu comecei a ver nas pessoas quando eu coreografava. Então, eu também começava a perceber que aquele corpo, que tinha alguma coisa que não era minha, que escapava, mas né? que era dela, era própria, aquilo me interessava. Então, eu me interessava pela pessoa, sabe? Então, isso foi me chamando muito. Então, eu acho que eu acabei... O que fizeram comigo, eu fui fazendo com os outros, quase como um aprendizado mesmo, né? Agora, sobre os trabalhos, eu acho que eu sempre falo que um fio vai puxando o outro, né? Então, por exemplo, o ano passado foi o encontro dos 3 artistas, eu, Armando Auric e a Ana. Esse ano já é devolver os artistas às suas origens, raízes. Então, uma coisa vai puxando a outra, sabe? É quase que um novelo mesmo, né? Então, um trabalho que eu realizei há 2 anos atrás, se você for ver hoje, ele tem um fio que conta quase o porquê que eu tô aqui, como que eu cheguei aqui, sabe? É a mesma coisa na pintura, né? Ninguém muda da água para o vinho de uma hora para outra. Tudo é um processo. Claro. E aí é que tá a beleza, né? Sim. O processo. E por isso que é interessante acompanhar o artista, porque você consegue pegar esse fluxo, né? As coisas não aparecem do nada. Não. E para mim o que é mais instigante, que me interessa muito, é esse entusiasmo em criar. Seguir criando, sabe? Parar. Nossa. De não desistir. Sabe por quê, Flavinha? Porque a gente é movido a querer mover. É isso, você quer
você quer tocar o outro, né? Quando eu vejo assim que o público sai com lágrima no olho e que sai emocionado ou que de repente fala, eu não entendi nada, mas eu amei tudo. Ela entendeu, né? Claro. Ela entendeu. Então são essas coisas que fazem a gente seguir, né? Então a criação é isso, é você ter vontade de tocar o outro, ter vontade de tocar o mundo, né? De querer falar alguma coisa, de querer Dá algum sentido. dar um sentido e tudo isso acaba dando sentido o quê? Para o próprio criador, né? Porque quando eu falo de um trabalho, eu estou falando de mim. Eu estou falando da minha pessoa, porque tudo se mistura, né? A Cláudia e a artista, elas são as mesmas pessoas. A mãe, a Cláudia, a artista, a mulher, né? Não tem E é um diferença. pouco o que a gente estava falando, assim, é aquilo que é da ordem do íntimo se tornar comum. Você conseguir fazer isso atravessar. Então, deixa de ser seu. Exato. É essa metáfora do encontro. A arte é isso o tempo inteiro. E aí eu fico pensando também, Cláudia, nas artes cênicas. Para mim, aonde a arte entra na sua vida é aquele lugar que fica para sempre, né? E eu acho a cena esse lugar muito poderoso, esse lugar que convoca o espectador desde muito antes do trabalho começar. Porque ele tem que se deslocar para ir te ver. Ele demanda andar esse pedaço que lhe cabe. Não é só ligar isso, a TV, né? não é só... não é só apertar, né? Não está na mão. Ele vai ter que fazer algum esforço para ir para o teatro. Talvez por isso tenha sofrido tanto na pandemia, sabe? E depois, porque as pessoas perderam esse manejo um pouco de frequentar o teatro. Exato. E agora eu sinto que tem um recomeço, né? Que as pessoas agora estão querendo, quase que... Eu acho até que às vezes não excessivo, né? Em vários aspectos, né? Tá querendo fazer o que perdeu tempo, né? E aí as coisas também estão se atropelando, né? Não nesse sentido que você falou agora, né? Mas num âmbito um pouco maior, né? Sem dúvida. Mas é bonito isso mesmo, né? Que a pessoa tem esse esforço para chegar lá, para ver. E o fato de não gostar ou gostar, assim, a arte passa ao largo disso, né? Às vezes a pessoa não gosta de um trabalho e no final das contas pegou em cheio, né? Para estar falando que não gostou. E Cláudia, para a gente fechar, eu acho que eu não podia deixar de falar desse seu processo com a eutonia. Eu queria que você falasse um pouquinho disso. Eu tive a oportunidade, na pandemia, eu fiz uma aula com você. É verdade. E você sempre puxou também nos seus processos de criação esse lugar que eu acho que você encontra na eutonia depois, né? Que essa pausa, esse reconhecimento de si na presença, essa desaceleração. Nossa, a eutonia... Por incrível que pareça, assim, a eutonia apareceu na minha vida no primeiro momento de dança. Porque eu dancei no Casa Forte com o Edson Claro. E o Edson Claro, ele era um educador pela dança. E ele me apresentou a eutonia. Então eu tive uma eutonista e eu nunca mais esqueci essa aula. Nunca mais. Aí eu falei, bom... Eu não sei o que teve na aula, mas foi uma aula que me marcou, que eu não esqueci nunca. Uma gavetinha ali guardada, né? E ao longo dos anos, né, desses 40 anos, uma hora ou outra eu esbarrava na eutonia. Eu falei, nossa, uma hora eu vou fazer essa formação, né? E aí a gente estava num momento muito ruim da cultura lá em São Paulo. Eu falei assim, é agora que eu vou fazer esse curso, né? E foi uma das melhores coisas que eu fiz. Por quê? Porque como eu fui uma bailarina sempre muito de movimento, da vida toda, ter essa pausa, ter esse recolhimento, perceber-se nessa pausa foi fundamental. E a eutonia dá isso, né? E esse contato com a cura, né? Com o autocuidado, com o autoconhecimento também. Então, tudo isso foi
foi me ajudando a entrar num outro lugar da dança. Então hoje eu olho para o bailarino, eu sei tirar dele e sei fazer também com que ele repouse e recupere aquilo, sabe? Então eu consigo hoje dar esse equilíbrio. E no meu próprio corpo, né? São ferramentas, né? São que você pode se valer depois para poder... isso inclui no seu processo de criação, né? E de ensino, de construção. Não, e ele inclusive ajuda na construção criativa mesmo, né? Eu posso trabalhar, por exemplo, se eu fizer um trabalho de ossos, né, que tem a eutonia, eu posso dançar pelos ossos. Olha que maravilha. Lindo. Eu posso dançar pela percepção da minha pele. E o que que isso dá? Isso dá uma qualidade de movimento. Então, hoje eu tenho a eutonia como uma parte de criação, que eu posso utilizar, e do autocuidado, né? Do autocuidado, daquela pausa, né? Muito bonito. Ai, Cláudia, eu agradeço demais. A gente tem muita coisa para falar. Se deixar, a gente fica uma hora. Te agradeço muito pela presença. Te desejo aqui uma temporada maravilhosa em Vitória. Queria deixar o convite para seguirem a Ensaio Companhia de Dança no Instagram. A Cláudia está com esse espetáculo recente, o Miedica, que está apresentando aqui em Vitória. Quero também deixar o convite para seguirem a nossa coluna Arte Mais no Folha Vitória, tanto no YouTube, Spotify, com as entrevistas, né, do videocast que a gente está fazendo, e também os textos que saem às terças e sextas.